Olá, amigo ou amiga. É bom estar contigo uma vez mais, trazendo-te mais um estudo desta série que nos mostra um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. No nosso estudo anterior, vimos a promessa de Jesus e o modo como acontecerá a sua segunda vinda a esta terra para levar para junto de si todos quantos fizerem a sua vontade. Neste estudo, nós iremos olhar para alguns acontecimentos, sinais que nos indicam que esse momento está prestes a acontecer. Saber quando é a pergunta que muitas vezes nós fazemos. E essa era a pergunta dos próprios discípulos de Jesus. Vê aquilo que relata o evangelista Mateus no capítulo 24 e no verso 3. Diz, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus não lhes deu a resposta, mas deixou-lhes pistas, deixou-lhes indicações para mostrar a proximidade. E é isso que ele diz, conforme relata Lucas, no capítulo 21 e no verso 31 do seu Evangelho. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando virdes acontecer estas coisas. Tu podes ver de um modo mais completo a resposta de Jesus, conforme ela está relatada nos outros 3 evangelhos. Em Mateus, no capítulo 24, o texto que iremos utilizar principalmente neste estudo, em Marcos, no capítulo 13 e em Lucas, no capítulo 21. Mas antes de começar a debitar informação aos discípulos e a nós, Jesus faz uma advertência muito importante. Ele disse, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e nos versos 4 e 5. E Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. E depois no verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Será que não temos visto isto acontecer em muitas das igrejas, quando são ensinadas doutrinas que contradizem a palavra de Deus? Sabes, um dos sinais indicadores de quem ensina é se o ensino está de acordo com a Bíblia e só a Bíblia, ou se existe uma mistura com a tradição e com princípios criados pela própria igreja. Nesta série de estudos, verás que todas as afirmações que nós aqui fazemos são confirmadas com passagens bíblicas. Não são opiniões minhas ou de qualquer outra pessoa. São afirmações do próprio Jesus ou de escritores bíblicos inspirados por ele. Vamos então ver esses sinais deixados por Jesus. Comecemos por aquilo que se passa na relação entre algumas nações que ultimamente temos vindo a ver a vivo e a cores e de uma forma cada vez mais intensa. Jesus diz-nos, conforme Mateus no capítulo 24 e nos versos 6 e 7, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E depois ele acrescenta, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. No verso 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, portanto no Novo Testamento, no capítulo 5 e no verso 3, ele volta a referir o mesmo que Jesus referiu aqui. E no Velho Testamento vamos encontrar Jeremias, por exemplo, no capítulo 6 e no verso 14, prevendo isso. Também o profeta Joel, no capítulo 3 e no verso 9 e 10, destaca essa situação. Confere esses textos, pois aqui falta-nos algum tempo para vermos todos eles. Mas não está tudo isto perante os nossos olhos? Guerras entre as nações, a Rússia e a Ucrânia, Israel e os povos ao redor, a Arménia, na Etiópia, na Somália, o Irão e o Paquistão, tantas e tantas guerras à nossa volta. Os países que tentam promover muitas vezes a paz entre essas nações são os mesmos que lhe vendem as armas de guerra. Mas no verso 7 e no capítulo 24 de Mateus, Jesus destaca outros 3 sinais. Vamos lá ver.
Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, conforme vimos, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vamos verificar, por exemplo, aquilo que acontece em relação às fomes. Morrem todos os dias, cerca de 8.500 crianças de fome. Um número brutal. Pestes. Morreram cerca de 7 milhões de pessoas, por exemplo, com o Covid-19. Apesar de aparentemente controlado em 2021, morreram 650 mil pessoas ainda. Terremotos. Segundo as estatísticas, ocorrem cerca de 100 terremotos de baixa intensidade todos os dias. 100 terremotos. Vejamos agora outros sinais físicos que ocorreram já há alguns anos e que estão documentados e que são referidos por aqui também por Jesus. Jesus diz, conforme o relato de Mateus, no capítulo 24 e no verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. O fenómeno do escurecimento do sol e da lua ocorreu no dia 19 de maio de 1780. Por outro lado, o fenómeno da queda das estrelas ocorreu no dia 13 de novembro de 1833 e foi a maior queda de meteoritos de que há registro. Vê agora uma outra profecia, transmitida por Tiago na sua carta sobre o que aconteceria em termos económicos e laborais nestes tempos. No capítulo 5, nos versos 1, 3 e 4, Tiago diz: Eia, pois, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Depois, no verso 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a vossa ferrugem e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. E agora no verso 4. Eia que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Quantas crises económicas nestes 2 últimos séculos? Os ciclos económicos parece que têm vindo a reduzir-se cada vez mais. O que é que acontece também no mundo laboral? A ganância faz com que os trabalhadores em muitos lugares do mundo tenham salários baixíssimos e que as empresas que contratam esses trabalhadores tenham lucros astronómicos. Mas vamos ver outro sinal. É um sinal dado pelo profeta Daniel há mais de 3.000 anos. Diz ele no capítulo 12 e no verso 4 do seu livro. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Já reparaste no salto que a ciência deu a partir do século XX? Em todas as áreas, na área médica, na área da exploração do espaço, na área dos transportes, na área das comunicações e tantas outras áreas. Basta que olhes para o aparelho onde estás a assistir este estudo bíblico. Vejamos agora o que foi profetizado há mais de 2.000 anos e revelado a nós nas palavras de Paulo quando escreve a Timóteo. Diz ele, na segunda carta que escreve ao seu discípulo, no capítulo 3, e nos versos 1 a 4 e ainda depois no verso 13. Diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. E depois no verso 3 ele continua, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. No verso 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E agora no verso 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Egoísmo, ganância, pessoas que sabem tudo, imediatismo, filhos matando os pais e vice-versa, tudo isso nós vemos nos nossos dias. Vê agora o que Jesus diz em relação aos casamentos. Diz e faz aqui uma comparação com o mundo nos dias de Noé.
Lucas, no capítulo 17, e nos versos 26 e 27, relata as próprias palavras de Jesus, onde diz: "E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem." E depois, no verso 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Vejamos alguns números sobre os divórcios em Portugal nos últimos 50 anos. Em 1975 havia 1,5 divórcio em cada 100 casamentos. Em 1990 havia 13 divórcios em cada 100 casamentos. No ano 2000 havia 30 divórcios em cada 100 casamentos. Em 2010 havia 69 divórcios em cada 100. Em 2022, portanto há 2 anos atrás, havia 60 divórcios em cada 100 casamentos. 60% das pessoas que se casavam divorciavam-se. Números impressionantes, não achas? Vê agora ainda o que Paulo referiu que aconteceria no campo da espiritualidade. Escrevendo a Timóteo, também na segunda carta, no capítulo 4 e no verso 4, ele diz: "E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas." As pessoas não querem saber da verdade da palavra de Deus. Preferem ouvir que Deus é amor, que salvará a todos, que não há necessidade de uma relação com Ele, que não há necessidade de obedecermos à palavra de Deus, que basta acreditar que Ele existe, que Jesus veio e morreu por cada um de nós e todos seremos salvos. Foi isso que Jesus previu, conforme o verso 12 do capítulo 24 de Mateus, onde ele diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Apesar de tudo, estas coisas vão provocando insatisfação em muitas pessoas e elas começam a voltar-se para Deus. É no meio de todos esses sinais que surge um outro que nos traz esperança e que nos leva e levará a esperança a todas essas pessoas. Vê qual é esse sinal nas palavras do próprio Jesus, registradas por Mateus no capítulo 24 e no verso 14. "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Por sua vez, João, no livro do Apocalipse, diz que esta mensagem de esperança voará e chegará a todas as pessoas. Repara no que diz João no capítulo 14 e no verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Sim, amigo ou amiga, cada vez parece mais possível chegar com a mensagem do evangelho a todos os lugares da terra. O facto de me estares a ver neste momento é exemplo disso, daquilo que Deus criou para que isto seja possível. Não foram os homens, foi Deus que inspirou os homens a eles criarem estes meios para que a mensagem de Deus possa chegar até ti. Já agora, envia-nos uma mensagem a dizer onde é que nos estás a ver. Mas perguntas tu, será possível saber exatamente quando Jesus vai voltar? Vê a resposta que Jesus deu aos seus discípulos em relação a esta pergunta, conforme vimos no início. Está registado em Mateus no capítulo 24 e no verso 36. Diz ele: "Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai." A resposta de Jesus é clara. Só uma pessoa que sabe desse dia. Só Deus sabe o dia em que ele dirá a Jesus para vir a esta terra buscar aqueles que fizeram a sua vontade. Mas mesmo assim, ele preocupa-se em abrir-nos os olhos para vermos os acontecimentos que precederão esse momento da volta de Jesus. Vê agora a resposta que Jesus deu aos discípulos e que nos dá a cada um de nós de como devemos olhar para o calendário, vamos dizer assim, da sua volta. Mateus, no capítulo 34, nos versos 32 e 33, diz: "Aprendei, pois, esta parábola da figueira, que quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão." E depois no verso 33 ele continua: "Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas." Sim, quando olhamos para tudo aquilo que se passa à nossa volta, temos cada vez mais consciência de que esse momento se aproxima. Mas a pergunta que se coloca é:
Que decisão eu vou tomar? Vou preparar-me para ir com Jesus ou vou preparar-me, vou relaxar e vou perecer com aqueles que não se salvarão? Aquilo que Deus tem preparado é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos nesta terra. Continua a acompanhar estes breves estudos e em breve te mostraremos tudo aquilo que a Bíblia nos diz sobre aquilo que Deus tem preparado para ti e para mim. Sim, para cada um de nós. E como temos dito em todos os estudos, se quiseres mais informação sobre este tema e uma cópia deste estudo, envia-nos uma mensagem para o endereço de e-mail que aparece no teu ecrã e com todo o gosto nós atenderemos ao teu pedido. Um abraço e até ao próximo estudo.